Apresentação ao meu canal, analisando consciência da fé pela razão. No lugar certo. No lugar certo. Se inscreva-se. Foi espírito, foi, mas Jesus foi carne dos ossos, entendeu, meus irmãos? Deus não foi físico, Deus é espírito. Aqui, meus irmãos, fala, segundo Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 17 e 18, eu estou comprovando que Jesus Cristo não é Deus. Estou mostrando um capítulo, meus irmãos, o versículo, comparação entre Deus e Jesus. Ora, Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor e a liberdade. Então, meus irmãos, Deus não foi ensinado por ninguém. Está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisar que ninguém o ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina ao respeito de todas as coisas, como ele os ensinou. Permaneça nele. Deus sempre existiu, entendeu, meus irmãos? Está escrito em Êxodo capítulo 3, está em Êxodo, vamos lá, meus irmãos, está em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Aí fala aqui, meus irmãos, Deus explicou que seu nome eu sou. Isso significa que em todos tempos Deus sempre existiu. Ele sempre foi Deus, ele sempre foi e sempre será Deus. Nosso próprio conceito de tempo vem da mudança, o do princípio e do fim das coisas. Então, meus irmãos, está dizendo aqui que Deus sempre existiu. De acordo com alguns, Deus sempre existiu, pois existe sem causa e não há com ele não existir. Além disso, argumentasse
que se o universo teve um início e ainda e mais razoável, e acredita que Deus é eterno, não tendo começo nem fim. Então, meus irmãos, aqui está dizendo que Jesus Cristo é princípio, meio e fim. Mas aqui, meus irmãos, Êxodo fala, capítulo 3, versículo 14, fala que Deus sempre existiu, Deus, meus irmãos, mas fala de Jesus, que Jesus é alfa e ômega, e fala que Jesus Cristo é princípio, meio e fim. Então está dizendo que Jesus foi criado por Deus e não da mão dos homens. Então, meus irmãos, vamos comparação de Jesus Cristo. Vamos ver comparação entre Deus e Jesus Cristo. Eu estou comprovando que Jesus Cristo não é Deus. Estou mostrando um capítulo, um versículo, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo é uma carne. Não, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus teve uma mãe, significa Maria. Jesus Cristo foi chamado de Filho unigênito de Deus, pois foi única. Continuação, próximo outro vídeo. Analisando consciência da fé pela razão. Então, meus irmãos, eu comprovei que Jesus não é Deus. Mas vou mostrar continuidade para vocês entenderem cada dia mais. Até mais, meus irmãos.